Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês podem ver, eu estou vestido aqui com essa roupa bem bonita que eu ganhei na África, quando eu fui para Moçambique. Então, em homenagem aos membros da Igreja da África, nós temos uma audiência em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, e eu estou usando isso daqui para dizer para vocês que eu estou muito ansioso para poder voltar a esse continente incrível, imenso, né? Eu conheci uma pequena parte da África do Sul e alguns lugares em Moçambique. Passei pela Angola assim só por uma conexão, mas gostaria muito, muito mesmo de fazer uma viagem mais demorada e de conhecer vocês. Então, eu estou usando também essa caneca do Pode Agir Mais para promover esse podcast incrível que é oficial da Autossuficiência Brasil e convido vocês a assistir. Eu apareço em um episódio, mas tem muita coisa boa ali que vai ajudar vocês a se tornarem mais autossuficientes, aprender com a experiência de empresários, de pessoas que trabalham em organizações sem fins lucrativos, em pessoas que são bem-sucedidas em sua área. Né? Até tive a oportunidade de ser entrevistado pelo meu presidente de missão, que é o Paulo Araújo, né, um dos hosts lá, e foi muito legal. Mas vamos ouvir um hino, fazer uma oração, que eu quero tratar com vocês de um assunto da Conferência Geral. Pai Celestial, te amamos, somos gratos por Jesus Cristo ter vindo à Terra. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Sabemos que a lei que Ele nos deu é aquela que devemos cumprir. Portanto, o Senhor nos ajuda a conhecermos a lei de Cristo e sermos verdadeiros discípulos. Que nós possamos não apenas entender as Escrituras, mas vivê-las de modo a transformarmos-nos em filhos de Cristo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre o discurso do presidente Jeffrey R. Holland, que é o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Deixa eu explicar para vocês o que significa essa palavra interino. Os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, eles têm o ofício apostólico. Então, dentro do sacerdócio arônico, do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, eles têm o ofício de apóstolos. O apóstolo sênior, ou seja, aquele que foi chamado antes dos demais, ele ocupa a posição de presidente da igreja. Então, o presidente Russell Nelson foi chamado em 1984, salvo engano. Eu acho que essa é a data. E o presidente Oaks foi chamado também naquela conferência. Só que o presidente Nelson foi chamado primeiro. E depois foi chamado o presidente Oaks. Então, por o presidente Nelson ser o mais velho em tempo de chamado, não necessariamente em idade, tá? Às vezes acontece do mais velho em tempo de chamado ser também o mais velho em idade. Mas isso não é uma regra. Pode acontecer de alguém que tem menos idade ser mais velho em tempo de chamado. Mas o mais velho em tempo de chamado é o profeta, vidente, revelador e o presidente da igreja. Presidente Nelson. O segundo é sempre o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Como o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos foi chamado pelo presidente da igreja para ser um de seus conselheiros, ele não pode presidir o quórum, porque ele está servindo como conselheiro do presidente da igreja. O que acontece, portanto, é chamado o terceiro mais velho em tempo de chamado para substituí-lo na presidência do quórum. E ele é o presidente em exercício ou presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Supondo que o presidente Nelson deseje trocar de conselheiros,
e o presidente Oaks é desobrigado, ele volta à sua posição original como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e o presidente Holland é desobrigado. Pode acontecer também, como é mais natural que aconteça, que o presidente Nelson venha a óbito, vai falecer, né? Eventualmente, todo mundo passa daqui deste plano para o próximo. Segue o caminho de toda a terra na linguagem do livro de Mórmon. E quando isso acontecer, vai ser triste, porque nós amamos o presidente Nelson e não queremos nos separar dele, mas vai acontecer eventualmente. E acontecendo, o próximo, que é o mais velho do quórum, em tempo de chamado, ou seja, o presidente Oaks, se torna o presidente da igreja. Não há mistério de quem vai ser o próximo presidente da igreja. Se Deus não quiser que o presidente Oaks seja o próximo presidente da igreja, ele simplesmente transfere ele para o mundo espiritual antes do profeta do presidente Nelson morrer. Se o presidente Oaks se tornar o presidente da igreja, o presidente Holland, ele vai deixar de ser presidente em exercício, ou presidente interino, e vai ser o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Tá bom? Ele que vai presidir o quórum. Exceto se ele for chamado para a primeira presidência, que aí vai ter uma vacância e o próximo, que seria o presidente Henry B. Eyring, seria o presidente do quórum, mas ele está servindo na primeira presidência também. Os apóstolos estão organizados no tempo de chamado. Então, se você ver a foto deles, como a igreja divulga, vocês vão ver quem são os próximos, sendo que o mais novo é o Elder Keaton. O Elder Keaton, ele não vai ser o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos até que todos esses outros morram, né? Agora, ele pode servir na primeira presidência. Já aconteceu na época do presidente Hinckley de chamar o presidente Eyring, que era o mais novo, um dos mais novos apóstolos, logo para a primeira presidência. Ele tem servido por todos esses anos. Serviu sob o presidente Hinckley, presidente Monson e depois presidente Nelson. Bom, meu tema principal nem era esse da organização da igreja, era apontar algumas coisas sobre o Elder Holland e o discurso dele. Porém, eu quis fazer essa explicação porque muitos de vocês gostam quando eu dou uma explicação sobre a organização da igreja e sobre como é que funciona algumas coisas que, para certos membros que estão há mais tempo, são básicas e fáceis de entender. Mas para outros que são novos, é um pouco mais difícil. E o propósito desses devocionais, como eu falei no começo, era tratar dos princípios do evangelho, das coisas básicas. Aliás, até vocês pediram isso para mim também nos comentários. E é por isso que eu quis fazer esse parênteses enorme que ocupou quase todo o nosso devocional. Mas quero dizer para vocês que o discurso do Elder Holland é maravilhoso. E é um milagre, porque o Elder Holland, ele estava para morrer, né? Ele ficou meses encamado, ele ficou entre a vida e a morte. E quando a esposa dele faleceu, nós pensamos, ele vai junto. Mas ele recebeu uma bênção e recebeu um estímulo celestial, como ele contou algumas conferências atrás. E ele se ergueu e você vê, mesmo debilitado em cadeira de rodas, ele está viajando pelo mundo e ele está gravando nas redes sociais dele mensagem e está assim vigoroso. Na verdade, talvez até muito mais vigoroso do que ele estava antes. Ele sempre foi um apóstolo muito atuante e seus discursos são incríveis. Mas eu não sei, eu tenho essa impressão que deu esse vigor novo nele depois dessa experiência celestial. Vocês não têm essa impressão? E o discurso dele, ele fala sobre as criancinhas. Recomendo que vocês assistam e estudem as palavras dele, porque nós precisamos nos tornar como criancinhas, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, dispostos a se submeter a Deus, assim como uma criança se submete a seu pai. Se nós fizermos isso, nos despojaremos do homem natural e nos tornaremos santos, como o Senhor é santo. Obrigado por terem assistido esse devocional. A gente se encontra no próximo. Até mais.